Muito bom, bom dia pessoal, tudo bem? Então, hoje está um dia lindo aqui em São Paulo, amanhã de sábado, incrível. E eu estou aqui tomando um café com a minha esposa e eu estava aqui pensando, né, sobre o vídeo de ontem, né, essa questão da retórica e pensando também em alguns comentários que o pessoal colocou lá no vídeo. E eu lembrei de uma coisa muito interessante. Eu me lembro quando eu era pequeno, estava na escola e comecei a escrever o que a gente chamava antigamente de composições, né? Hoje todo mundo fala em redação, naquele tempo era composição. Qual era a regra que a professora passava para a gente? Ela dizia assim, você precisa florear o seu texto, né? Precisa enfeitar o texto. O texto precisa ter palavras bonitas, precisa ser floreado. Bom, eu fico imaginando quantos professores, quantas professoras não continuam repetindo a mesma coisa para os seus alunos, né? Repetindo essa frase feita, né? Que todo texto precisa ser principalmente enfeitado. Claro, elas não fazem isso por mal, não é isso. As pessoas repetem esses lugares comuns por desconhecimento do que é a literatura, né? E também porque as pessoas aprenderam assim. Então é mais fácil você continuar repetindo, né? Agora, imaginem o problema que isso causa para nós. Por quê? Porque a retórica, né, essa retórica, digamos que venenosa, como eu mostrei no texto lá no YouTube ontem, como é que ela se difunde? Como é que ela se propaga? Bom, ela se difunde por imitação. Não há outra forma, não é? Quer dizer, e como é que essa imitação acontece? Acontece com a professora, não é? Escolhendo aqueles textos cheios de uma adjetivação vazia, né? E mostrando para os alunos como se fossem exemplos de boa literatura, né? Ela se difunde por meio dos textos jornalísticos que são mal escritos, que são só repletos de chavões, né? de conceitos vazios. É assim, ela vai se difundindo dessa maneira, né? Você liga a televisão, vai assistir um noticiário, ou vai ler um texto num portal de notícias da web, e o que você encontra? Você encontra inteligência, você encontra só repetição, né? Só repetição. E você percebe que esses textos, né, sejam eles literários ou não, eles na verdade eles não refletem aquilo que o escritor, o autor realmente pensa. Não, de jeito nenhum, né? Então, qual é o primeiro passo para a gente se livrar, né, da retórica? O primeiro passo é pensar de forma clara. Você precisa adequar o seu pensamento às palavras. Então, assim, não existe escrita sem reflexão. Não adianta você pegar um monte de conceitos prontos, de expressões prontas que você leu em algum lugar ou que você escutou alguém usar, né, e enfiar tudo isso no seu texto e achar que ele está pronto, ele está maravilhoso. Não é isso. Não. As palavras precisam expressar
o que você realmente quer expressar, né? Então vejam, quer dizer, o que a gente poderia dizer? Isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante, porque vocês percebem que no fundo de toda essa questão, lá no fundo, o que tem lá no fundo? Tem um problema ético, né? É assim, é interessante isso, né? Não é só um problema linguístico, não é só um problema estético, né? Não, é um problema ético. Por quê? Porque no substrato da retórica vazia, né? dessa imprecisão no uso das palavras, ou desse excesso de palavras, quando a gente vai escrever, né? E um excesso de palavras vazias, o que está? O que está aí no substrato desse problema? Bom, tem duas coisas, né? Incompetência e insinceridade, né? Então vejam, no fundo é um problema ético, sim. Quer dizer, a questão da incompetência você resolve como? Bom, resolve estudando, resolve lendo bons autores, resolve produzindo textos conscientes, né? E o problema da insinceridade, como é que você resolve? Bom, você resolve, né, sendo sincero com você mesmo, né? Mudando de comportamento, fazendo com que as palavras digam aquilo que você quer dizer, né? Deixando de ser um mero repetidor. Tá certo? É isso, meus caros. Olha, um ótimo sábado para vocês, viu? E um abração. Até o nosso próximo encontro.